Olá pessoal, boa noite. Estamos chegando aqui para uma live, essa live tradicional que fazemos todos os sábados à noite, mais especificamente de 15 em 15 dias a gente fala sobre esse assunto, casamento, relacionamento, casamento vitaminado. Eu quero agradecer a sua companhia, a Luíse está chegando agora, muito bem-vinda Luíse, vai avisando ao pessoal, a Carmen Silva, né, a Kátia Mendes. Enfim, o pessoal está chegando, a Neuza, boa noite, Neuza e família. Quem mais está chegando? Quem é o próximo? Vamos aguardar, né? Quero agradecer você pela companhia, a Nancy Ribeiro, quem é o próximo? A Gabriele, muito bem-vinda, Gabriele, obrigado pela sua presença. A Kátia está colocando aqui um emoji de saudação, dizendo pais amados. Então, como a gente dizia, essa live que a gente faz de 15 em 15 dias para falar sobre casamento. Irmã Maria José conosco aqui, prestigiando, nossa líder de intercessão, vai intercedendo aí para que seja mais uma noite abençoada. André Fernando já chegando, Pretinha de Laço, um abraço para Jaine e Gilson, irmão Ailton, irmã Joana e a pequena Sarinha, né? E a empresa aí que está empreendendo, né, com laços, como é que chama? Laços decorativos, não? Ornamentais, né, para crianças. Muito lindo. Se você precisar, é só depois entrar em contato aí no Instagram da Pretinha de Laço. Jaine está aqui, chegando agora, a Mona tá, quem mais chegou enquanto eu falava? A Mariana Oliveira, Lucidez, Valdeci, Sidney, Mônata, enfim. Enquanto eu vou aqui acenando para o pessoal que chega, eu vou passar, né, a palavra aqui para minha esposa, a pastora Marília. Está chegando aqui a Renata Portela, muito bem-vinda, Renata, para a pastora saudar vocês, e logo depois a gente vai estar estabelecendo comunicação aí com os nossos convidados dessa noite. A Valdeci está dizendo ali, paz, meu nobre pastor, reverendo Antônio, o Clube da Moda chegando com a Flávia, a de Lúcia chegando também, um abraço para ela e para a Cristina, e também para o Edson, né, o marido da Cristina, e para toda a família. Vamos lá, pastor? Olá, tudo bem? Como é que estão vocês? Que bom que a gente pode estar mais um sábado juntos para falarmos sobre coisas do coração, do casamento, do relacionamento, da família, enfim. Quero que vocês continuem aí conosco e eu peço a participação de vocês fazendo perguntas, tá certo? Os nossos convidados estão esperando. Daqui a pouquinho já vão entrar aqui conosco. Eu quero que vocês perguntem, participem, coloquem comentários, porque hoje, como sempre, vai ser muito bom. O tema é Deus se importa com o seu casamento. E com o meu casamento com também. Com o nosso casamento, né? Com certeza. Então, é tanto uma afirmativa como uma pergunta, né? Estamos, né, nesse primeiro tempo aí da live fazendo também essa pergunta. Deus se importa com o meu casamento? Certamente. Porque muitas vezes, né, a pessoa pode achar que Deus tem tanta coisa para fazer, né? Criaram essa cultura equivocada de que Deus é muito ocupado para se preocupar ou para cuidar dos detalhes da nossa vida. E muitas pessoas acham assim, Deus não está ligando para mim, ou Deus não está me vendo, Deus não está ligando para isso. Até então, mesmo por conta dos problemas que acontecem, né? Às vezes são problemas muito graves, intensos. E a pessoa fala assim, Deus não está nem aí, eu estou passando por isso, que Deus não se importa comigo, Deus não está vendo, Deus não me acode, não me ajuda. E hoje à noite a gente vai ver que não é assim. Vamos lá? Tá certo? Então, obrigado você que chegou aí, que eu não citei o nome, você entende, a gente estava conversando, não dá para citar, você continua aí, né, dando os seus oks aí, clicando nos coraçõezinhos. Vamos estabelecer conexão aqui com os nossos convidados, o André e a Gleidecilene, né? Coordenadores lá de Simões Filho. Vamos esperar a conexão. Estamos conectando. Obrigado você que está chegando. Paty Salles, olha eles ali. Muito bem-vindos. Estão ouvindo legal? Amém, paz. Paz, meus filhos, tudo bem? Tá um pouquinho baixo. Oi? Tá um pouquinho baixo. Tá baixo? Deixa eu tentar ver aqui se é alguma questão
do nosso equipamento. E agora, melhorou? Pouco, Melhorou? né? Pouco. Pouco. Melhorou? Veja aí, vai dando um retorno. E aí? Acho que é aí. Pessoal aí que tá... Aí. Pronto. Pronto. Melhorou. Legal. Pronto. Bem, Ficou. bem, primeiramente eu quero dar boa noite para vocês. Eu estava falando enquanto estávamos estabelecendo conexão, né, que hoje estamos recebendo vocês como os nossos convidados especiais dessa noite, né? Quero mandar um abraço aqui para a Edivânia, que está chegando, o Antônio Lesbão, a Daniela Lesbão, enfim, todo mundo que está se conectando. Então, vocês são os nossos convidados especiais, o André e a Gleide Silene. Podemos te chamar de Gleide, de Silene? Como é que te chama? Você pode. Cleide. Né? Vai facilitar. O nome comprido, né, pastor? Até onde eu sei, você não é pastor no sentido, como é que eu posso dizer assim, de direito, né? Vocês são do Ministério Leigo, vocês são irmãos da igreja, né? Mas que atuam na área de casais aí em Simões Filho como coordenadores regionais, né, dessa tão querida região, correto? Correto, isso. Então, vamos te tratar como irmão, como irmã, enfim, né, sem o pronome de tratamento, né, sem de pastor e o vocativo de pastor e de pastora, mas com certeza vocês têm uma vivência muito grande, né, nessa área do pastoreio, mais focada para a parte de aconselhamento e orientação familiar. Afinal de contas, vocês lidam, né, com esse segmento tão importante que é a família. E o tema de hoje a gente vem falando, né? Deus se importa com o meu casamento, né? Porque muitas pessoas, às vezes, têm aquela ideia religiosa equivocada do passado. Deus tem muita... Tem alguém dizendo que vocês têm chamado pastoral, viu? Deve ser gente aí de Simões Filho. Acho que já estão esperando vocês aí no ITQ, viu? Minha irmãzinha Josiane. Aproveitando, eu quero mandar um abraço para o pastor Jorge, para a pastora Cleide, esse casal de superintendentes aí dessa região tão amada, que sempre nos recebe quando vamos aí nessa cidade maravilhosa, e a todos os irmãos. Tenho certeza aí que a cidade toda está assistindo essa live, e quem não vê agora vai ver depois aí, porque a live vai ficar gravada, né, tanto no meu Instagram e depois vai lá para o meu canal do YouTube. Bem, vamos ouvir os nossos convidados, saudando primeiro, né? André e Gleide, né? Fala aí com o nosso povo, né? Com o pessoal que está acompanhando, vocês com a palavra, e depois a gente vai começar a perguntar algumas coisas. Boa noite. Boa noite. Graça e paz. Paz seja convosco a todos. Paz. Queremos agradecer a todos que estão entrando agora na live, né? Que temos o tema hoje, Deus se importa com o meu casamento. E assim, estamos muito felizes, pastor, pelo convite e pelos irmãos, né? Não só que nós nos comunicamos pedindo que participassem, mas também a todos, né? Que vocês também divulgaram, estão aí com a gente, participando dessa live. Que seja uma bênção para as nossas vidas essa noite. Em nome do Senhor Jesus. Então, vamos lá. A pastora Marília vai fazer uma perguntinha aqui para ir aquecendo, né, esse bate-papo. Vamos lá? Antes de tudo, dizer para vocês também que é uma honra tê-los aqui conosco, viu? E amém, pastora. Vocês vão contribuir muito com a nossa vida. Como os outros coordenadores têm contribuído, vocês também vão ser uma bênção na nossa vida, né? Eu quero começar perguntando para vocês se vocês acreditam que Deus se importa com o nosso casamento. Porque a gente percebe que os casais, né, eles, em determinado momento das suas vidas, eles não acreditam nisso. Eles têm dúvida em relação se Deus se importa com o casamento, se Deus é parte integrante do casamento deles, principalmente quando acontece algum problema, né? Quando acontece alguma dificuldade, a primeira coisa que um ou outro, os dois dizem, Deus não está nem aí, cadê Deus, né? Que não se importa, que não nos socorre.
Então, Deus, ele realmente se importa com o nosso casamento? Porque, completando aqui a palavra da pastora, né, o questionamento, porque quando surge a tempestade, né, e o barco parece que vai naufragar, vem aquela sensação de que o fato de Jesus estar dormindo é uma sinalização de que ele não está nem aí. E aí bate o desespero, bate a sensação de abandono, surge aquele complexo, quem sou eu para Deus estar se preocupando especificamente com minha vida, afinal de contas são 7 bilhões de pessoas, vem toda aquela questão religiosa do passado, Deus tem tanta coisa para fazer, então não vai ser comigo que ele vai se ocupar, e aí vem o desespero. Então muitas pessoas no desespero fazem besteiras. A gente está vivendo aí um mês que tem se falado muito sobre a questão de suicídio, né? E no casamento, não usaria a palavra suicídio, né? Mas muitos casamentos são abortados, ou são interrompidos, ou são mortos no sentido metafórico da palavra, porque a pessoa entra num desespero e numa sensação de que está sozinho. Mas se nessa noite ela souber descobrir que Deus se importa, certamente vai ser um fôlego, e olha que fôlego, viu? Um fôlego divino para essa pessoa continuar, né, na caminhada, acreditando de que é possível uma restauração. A palavra é com vocês. Ok, vamos começar. Deus, ele se importa com o nosso casamento, sim. Embora hoje nós vemos muitos casamentos, como o pastor acabou de falar, né? Vamos dizer assim, naufragando, mas Jesus está no barco. Eu acredito que quando Jesus está no barco, ele não vai naufragar. Jesus está dormindo, descansando, mas é para ver também a nossa confiança nele. Nós precisamos descansar sabendo que Deus está no barco, né? E assim, o que acontece? Muitas pessoas estão dizendo que não estão valendo a pena manterem-se casados, né? Meus pais se separaram, o casamento na minha família não dá certo, também não vai dar para você. E assim, pedem logo que as pessoas separem, que é uma forma logo de resolver a situação, né? Mas quando é que Deus ele se importa com o nosso casamento? O que eu quero dizer é que o olhar de Deus para o nosso casamento não é igual ao olhar dos homens, né? As pessoas têm o hábito de chegar e bater o veredito, separem, porque ninguém está disposto, hoje em dia, a lutar pelos seus casamentos. Ninguém está disposto mais a arregaçar as mangas e correr atrás dessa bênção que é o casamento. Então, assim, nós temos que nos preocupar com o olhar de Deus para o nosso casamento. E ele se importa, sim. Ele não quer que o nosso casamento naufrague. Deus não quer que os casais vivam infelizes, brigando. Não, pelo contrário. Deus quer que o nosso casamento seja uma bênção para abençoar também outros casais. Casamento é plano de Deus, todos nós sabemos disso, né? É plano de Deus. E ele se importa, sim, com nossos casamentos, entendeu? Casamento, na verdade, ele é contínuo, entendeu? Ele é permanente. Casamento, ele não se resulta só em uma cerimônia, né? Porque, geralmente, a maioria das pessoas é o seguinte, elas pensam que o casamento naquela cerimônia ali, e dali por diante, ele segue da maneira que eles querem. Não é bem assim, né? O casamento, ele é contínuo. Então, é um relacionamento, um ajudando o outro a construir. É uma construção. Com o tempo, ele vai se construindo o casamento. Então, vai construindo os seus relacionamentos. Entendeu? Então, o relacionamento é isso. É um casamento para se tornar vitaminado. Entrou na atmosfera da live. Fortalecido. Fortalecido. Então, é justamente isso aí. Então, não é só uma cerimônia. Então, é contínuo. Então, é o dia a dia. Só uma pausa aí. Então, você quer dizer que aquele jovem que vai estar casando em outubro, novembro, dezembro, enfim, que depois da cerimônia, aquele novo casal, quero mandar um abraço aqui para o pastor Fábio, lá do extremo sul, né? Lá da Bahia, lá da região de Porto Seguro, está chegando agora para prestigiar aí a nossa live.
Então, você está dizendo que aquele casal, para aquele casal que vai casar em outubro, novembro, dezembro, enfim, que depois da cerimônia de casamento eles vão ter muito trabalho pela frente, não é isso? Claro, claro, claro. É uma A gente construção. pode Um até, trabalho contínuo, a gente né? pode até trocar, Isso, a gente isso. pode até trocar a palavra trabalho por investimento, né? É um investimento constante. Isso. Para não Não é? trazer Exatamente. ideia, para não Porque trazer que a trabalho ideia parece que é é uma algo coisa forçoso, penosa. penosa. Mas ele vai ter que... Mas é cuidado, é que nem a gente tem cuidado com a flor. A gente planta uma flor e se a gente não tiver todos os dias regando, colocando um pouquinho no Isso. sol, colocando um pouquinho na sombra, podando, botando Isso. adubo, É o cuidado. Deixa eu dar um close aqui no bonsai que eu ganhei da minha esposa aqui atrás, ó. Então, Estão vendo? Eu que dei para ele. Sim, tô vendo. então tem todo esse Linda. tratamento. O que é que acontece? Todos os dias ele pega, barrufa a água, coloca na sombra, no sol. Isso. E o bonsai está se desenvolvendo. Casamento é a mesma coisa. Como Exatamente. o falou, as pessoas acham que é só o dia da cerimônia. Investem tanto, né? Né, minha Pia? O valor Exatamente. né? Os vestidos, um valor de um aluguel é um valor absurdo. Não é nem a compra. Não é nem né? a compra, é o aluguel. Se aluga hoje o vestido por R$ 2.500, R$ 5.000, dependendo do... E aí aquele gasto com festa, com fotógrafo, cinegrafista, ornamentação. Hoje a turma não quer casar no templo, é um espaço tem um espaço que é alternativo. muito caro. Aí vem a festinha depois. Depois daquele dia acabou. Não pode, é preciso investir. Não é verdade? Justamente. E que eu interrompi sua ideia, mas só para não perder, conclua o que você estava falando, dessa questão... de o casamento contínuo. Isso. Assim, por exemplo, quando a gente vê o casal, um ajudando o outro, ali está havendo um casamento. Quando um está respeitando o outro, ali está havendo um casamento. Então, isso é um casamento. No sentido contínuo, é isso aí. Parceria. Tem que ter a parceria. Exatamente. Tem que estar de comum acordo. Então, essa cumplicidade, no sentido positivo da palavra, é uma das características importantes de existir no casamento para que ambos deem as mãos para que aquela família seja sustentada, solidificada, correto? E não Exatamente. de conflito, de embate, de competição, coisas que acabam arruinando. Geralmente, os casais eles não acreditam e não veem a importância de Deus nos seus casamentos, porque, filhos, aquilo que a gente tem que fazer, a gente joga para Deus. Eu sempre digo que casamento, eu sei que vocês vão concordar com a gente, é uma coisa muito, muito, muito boa. Vocês concordam? Casamento. Com certeza. Positivo. Não é? Não, aqui a gente não está fazendo jogo, né? Casamento é algo excepcional quando os dois têm a maturidade e sabem se conduzir, contribuindo para que o relacionamento seja um relacionamento bom. Quem é que estraga o casamento são as pessoas envolvidas nele. Então, quando marido e mulher têm a sua participação, tem a sua contribuição a dar para que o relacionamento seja bom. Quando eu falho, né, e ele somente faz a parte dele, não dá certo. Aí a gente acha que é Deus que não está se importando. Não é Deus que não está se importando. Somos nós que não estamos fazendo a nossa parte para que esse relacionamento vá avante, seja um relacionamento exitoso. Eu queria dar continuidade aqui o que a pastora Marília falou. A gente vê a pergunta de hoje, né? O tema de hoje é Deus se importa com o meu casamento? A gente vê o cuidado de Deus nessa questão a partir do momento que Deus prepara um jardim, né, chamado Jardim do Éden, para colocar ali dentro o primeiro casal. Né? Ele cria Adão e depois ele constata que
a solidão de Adão, a solteirice, vamos chamar assim, de Adão, não era algo muito produtivo, não estava legal. E aí ele diz, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora. Isso está lá no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 18. E aí esse casal é colocado aonde? No jardim do Éden. E a palavra Éden, no hebraico, significa prazer. Então, Deus criou um jardim de prazer, ou do prazer. Outras definições dizem jardim das delícias. Então, o casamento, o ambiente, a atmosfera aonde um casal deve viver é dentro desse contexto. A gente sabe que tem muita gente vivendo não no Éden, mas está vivendo no inferno. É bem verdade, que é bom deixar bem claro que não é culpa de Deus, né? Às vezes é culpa das nossas escolhas, às vezes a culpa não é nem das nossas escolhas, a culpa é das nossas atitudes, porque tem, às vezes, para se criar um inferno, é claro que não no sentido literal, porque o inferno literal é muito mais complicado do que o que eu vou dizer, mas quando a pessoa joga fogo, né, joga combustível no fogo, a tendência é que as chamas aumentem, né? Então, às vezes a pessoa, tanto faz ser marido ou esposa, ao invés de ter uma postura pacificadora, reconciliadora, tem uma postura que palavra eu poderia usar? De combate, de enfrentamento, de provocação. O Lenilson está dizendo aqui verdade, né? Acredito que ele deve estar acompanhado aí com a família, acompanhando nessa live. Um monte de coração está subindo aqui na minha tela, pessoal concordando com isso e concordando com suas palavras. Então, mas a ideia original de um Deus que se preocupa não é, eu gosto muito da palavra, porque preocupação é um sintoma de ansiedade, mas de um Deus que se importa, né? Porque importar significa dar excessiva consideração, né? Da importância. Então, de um Deus que se importa, de um Deus que considera o valor do casamento, está nisso, né? Quando ele cria um ambiente e aquele ambiente, pela sua própria definição, diz o que Deus esperava daquela relação, que fosse algo prazeroso, que fosse algo delicioso, que fosse um ambiente extremamente agradável de estar. Então, é esse o projeto de casamento de Deus. Qualquer coisa fora disso, a culpa não é de quem instituiu o casamento, que é o eterno o Criador, mas a culpa é dos personagens, das personagens envolvidas, que é o homem e a mulher. E é aí que entra a gente, né? Como pastores, vocês como liderança de casais regional, os líderes de grupos de casais de cada igreja, no sentido do aconselhamento, da instrução, para tentar corrigir aí esses pontos e levar cada um para o seu Éden, né? Cada um para o seu paraíso. Querem falar ou querem mais acrescentar alguma coisa? Ou vamos de pergunta, de bate-papo? Sim, queremos falar um pouco sobre isso aí. O projeto de Deus para cada casamento, ou seja, como Deus se importa com o nosso casamento, né? Você colocou a questão de Adão, nós estamos conversando aqui. Um detalhezinho, né? Tudo que havia em volta de Adão ali parecia ser perfeito, satisfatório, completo. Mas Deus viu que faltava uma auxiliadora, né, que é a mulher, e assim fez Eva para auxiliar Adão. Então, assim, Deus ele se importa com todos os detalhes da nossa vida. Até a parte sentimental, eu creio que Adão, como falou, estava triste, né, solitário. Então, em todas as áreas, em todos os pontos da nossa vida, Deus ele se importa. A Edjana, viu, Gleide? Edjana está dizendo, comentei isso. A Edjana está comentando aqui na tela, comentei isso que você está falando ontem com a colega de trabalho. Viu? Continue, que Deus está falando. Amém. Amém. E assim, eu estava também lendo em Gênesis 12, 13, que Deus disse para Abraão a promessa, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ou seja, há uma bênção liberada para as famílias, para o casamento. Então, nós temos que tomar posse dessa bênção.
de saber que há um Deus que se importa com a gente, que se importa com o nosso casamento. Independente de como ele esteja, se estamos bem, Deus se importa com a nossa felicidade, quer que permaneçamos bem. Se não estamos bem, nós precisamos também saber que Deus está ali também no meio do nosso casamento para nos ajudar como resolver aquela situação. Isso. E a palavra de Deus diz o quê? Sem mim, nada podeis fazer. Então, o que é um casamento sem a presença de Deus? Não é nada. Então, nós precisamos da presença de Deus, porque já foi liberada uma bênção para as nossas vidas, né? No nosso casamento, e família é plano de Deus. Eu estou incluído. Só acrescentando Vocês estão incluídos. Você falou o que é um casamento sem a presença de Deus. Lembrando que mesmo sem convite, Deus ele está pelo menos como figura de testemunha, né? Lá em Malaquias, ele diz que ele é testemunha do casamento que foi estabelecido entre o homem e a mulher. Agora, é claro que Deus quer ser muito mais do que a testemunha, porque a testemunha é alguém que está presente a um fato, que vê, que ouve e que atesta que aquilo aconteceu, né? Deus ele quer também uma licença para que ele possa atuar, né? Porque exatamente. Ele, como cavalheiro que ele é, diferente do diabo que entra como ladrão, arrombando, roubando e destruindo, Deus ele sempre espera o convite, assim como aconteceu lá em João capítulo 2, quando Jesus foi convidado. A narrativa bíblica diz que ele foi convidado com seus discípulos para aquele casamento lá de Caná da Galileia. E ali ele começa o seu ministério com sinais e manifesta a sua glória, como diz a narrativa do Evangelho, né, naquela cerimônia, quando falta o vinho, né? Então é importante, cada casal que está ouvindo, independente da religião, você, quem sabe, seja até um ateu, outro esteja à toa, mas nessa noite você está ouvindo que existe um Deus que se importa com você. Estamos falando algo que está no nível maior da religião e que espera apenas um convite, né, para que ele possa atuar. Assim como lá em Caná da Galileia, né, no evento que Jesus é convidado, quando faltou o vinho, a Maria, né, chega até Jesus e diz, olha, acabou o vinho. E aí Maria, com sensibilidade espiritual, fala para o pessoal da casa, né, que estava cuidando de tudo, faça tudo o que ele disser. Então, talvez na vida desse casal que está assistindo a gente, ele esteja dizendo, pastor, acabou o prazer, né? O vinho, ele traz muito disso, né? É uma bebida prazerosa. Não estamos fazendo aqui apologia à bebida, mas estamos falando de uma característica da bebida. Ela é muito prazerosa. Então, quando faltou o vinho, faltou o prazer, faltou o Éden ali naquele lugar. E aí Maria diz, ó, faz tudo que Jesus falar. Então, para você que é um casal, né, que está passando por uma crise, por uma tempestade, por uma sensação... A Josiane está dizendo forte, né? Forte é a palavra. Né? E o Anderson está dizendo, Deus se importa tanto com o casamento que para Deus só a morte separa, e não pelo adultério. Entrou o Daniel dizendo, Deus é o terceiro cordão que firma o casamento. Só tem pregador hoje aqui. Ó. Glória a Deus. Viu? O pessoal está ajudando a gente aqui na live. Viu? É verdade. Então, é importante entender isso. Você que está ouvindo, segue essa dica aí que a Maria deu para o pessoal da casa, da família lá que faltou vinho. Faça tudo que Jesus disser. Né? Se você colocar em prática o que... Pastor, o que é que Jesus disse? Está na palavra. A irmã Rita está falando aqui a verdade. A Rita de Pituaçu, o Valdeci já está até dizendo aleluia. Então, é só botar em prática o que Jesus disse. É só botar em prática o que Deus disse que a pessoa se dá bem. Por que querem tirar Jesus da história, né? Literalmente, né? Estão tentando até tirar Jesus do calendário. Hoje, o nosso calendário se divide em antes de Cristo e depois de Cristo. Houve, algumas semanas atrás, vocês devem ter acompanhado pelas redes sociais, porque a TV nem sempre mostra isso, porque não interessa para eles, que lá em São Paulo tiraram dos livros, né, em alguns livros, tiraram a expressão AC e DC, que é antes de Cristo e depois de Cristo, e tentaram ressignificar isso, porque dizendo que Jesus representa a religião. Jesus está acima da religião. Jesus é um homem histórico, né? Jesus
E ele gosta dessa expressão, porque muitas vezes ele se auto-intitulou Filho do Homem. Deus gosta dessa coisa, né, de mostrar esse lado humano, porque esse lado humano é que deu valor ao sacrifício da cruz. Então, Jesus é uma personalidade histórica acima da religião, e Jesus é Deus. Mas que não acreditem. Tudo bem, alguns que não queiram acreditar nele, problema, cada um é responsável pelas suas decisões, mas não pode negar que ele existiu e que ele dividiu a história da humanidade em duas partes, assim como ele divide a nossa história. A nossa história é uma antes dele e é outra depois, né? O André e a Gleide são um antes de conhecer Jesus e passa a ser um casal diferente depois que conheceram. Então, Maria disse, eu faço tudo o que ele disser. Então, a dica de hoje, já vamos começar aqui, já dando um spoiler do final, é essa, né? Seu casamento tem jeito, Deus se importa com o seu casamento, e o segredo está só obedecer a Deus, né? Tá na obediência a Deus, e tudo vai dar certo. Exatamente. É preciso ouvir a voz de Deus, né? Porque Deus, ele fala, né? A questão é nós ouvirmos, abrirmos o nosso coração para o que Deus está falando, para que haja realmente a transformação no nosso casamento. Então, casamento é ceder dia após dia, casamento é submissão, casamento é, como a gente falou até aqui mais cedo, compartilhar finanças, é compartilhar problemas, é vocês serem cúmplices mesmo. Então, assim, são vários fatores. Se for colocar uma lista, a lista é extensa, né? Mas, assim, só cabe a cada um de nós, como casal, obedecer, ouvir a voz de Deus, para que o nosso casamento, verdadeiramente, ele seja transformado, né? Que a gente não viva aquilo que a gente acha que é certo viver, mas que o nosso casamento, que a gente venha viver aquilo que esteja à vontade de Deus para o nosso casamento. A Edjana, né? E a palavra diz hoje que a vontade... A Edjana falou, hoje só ficam culpando um ao outro, né? Ao invés de concordância, o que existe é um espírito acusador, né? Tentando jogar a culpa no outro, né? E isso acaba sendo extremamente prejudicial para a relação, porque o próprio Jesus diz, né? Onde não há concordância, não tem como ligar nada lá no céu, né? Dois de vós concordarem aqui na terra é ligado nos céus. E casamento já começa a ser essa grande força espiritual, né? Porque um casal, né, quando concorda em algum objetivo, eles podem realizar coisas grandes e também podem, enfim, se autodestruir. Está escrito em Amós, né? Como andarão dois juntos se não tiverem de acordo? Né? Casal que tem no cabeça não prospera, não vai para lugar nenhum. Exato. Né? Exatamente. E você falou, exatamente. Você falou sobre a importância de ouvir a voz de Deus. Eu quero que vocês falem para os casais, que a pessoa fica assim, ouvir a voz de Deus. Além da palavra, né? Além da Bíblia Sagrada, de buscarem na Bíblia, ou que outros meios os casais podem fazer uso para ouvir, saber a vontade de Deus para suas vidas? Porque às vezes o cara está esperando lá o céu se rasgar ao meio e sair uma voz, como aconteceu no advento do batismo de Jesus, né? Aquela voz grave, né? Dizendo assim, filho meu, André, né? Assim com a Gleide. Mas Deus fala de outras maneiras que a gente quer saber através de vocês. Aí a vivência cristã, a vivência de vocês, e de liderança, né? Consequentemente vai ajudar aí a turma e a gente aprende. Com certeza. Deus já está falando, pastor. Deus já está falando. Deus já está falando através dessa live. Deus também, ele fala, mesmo que a gente, pessoas que não são evangélicas... Eu tenho que abrir parênteses e interferir. Aí alguém vai dizer, mas Deus entra nesse negócio de tecnologia. Aí eu quero só pontuar, né? Deus falou com a igreja primitiva através de cartas, né? As cartas apostólicas, né? De Paulo, de Pedro, João. Deus falava. Hoje Deus usa também recursos tecnológicos, como você colocou aí. Essa live
pode ser resposta de alguém que está buscando ouvir de Deus alguma coisa. Né? E a gente nem sabe, a gente não sabe a história de cada um que está aqui acompanhando, de outros que vão ver depois, de outros que essas pessoas com certeza estarão compartilhando, né, esse momento, né, com alguém que precisa, ou com alguém que quer fazer manutenção do seu casamento. Enfim, então Deus fala também através desses recursos. Continue, Gleide e André. Deus, ele fala, mesmo que as pessoas não tenham acesso à Bíblia, por não serem evangélicos, por exemplo, mas estão assistindo a live, tal, confiem em Deus, a pessoa pode também ouvir a voz de Deus através de uma oração, de uma conversa que ela faça com Deus. Deus irá auxiliar, Deus irá falar à mente e ao coração dessa pessoa de como proceder no casamento, mesmo sem ela ser evangélica, entendeu? Deus fala também através de outras pessoas que seus casamentos são uma bênção, que você ouve um conselho. Deus também está falando através daquele casal que é uma bênção no seu casamento para a sua vida também. Então, Deus fala através de uma criança também. Há várias formas de Deus falar. A questão também é estarmos atentos, né, à voz de Deus e de que forma Ele vai falar. E aqui, nos trabalhos também da igreja, né? Nos trabalhos da igreja também, que nós fazemos os cultos para casais. Deus fala também nisso. E eu quero aqui acrescentar que você falou essa questão de ouvir, e eu me lembrei quando Jesus fala dos dois fundamentos, né, do homem que edifica a casa sobre a areia e do outro sobre a rocha, que também a coisa não para, esse ouvir não é apenas estar ouvindo as palavras, significa depois levantar e tomar uma atitude de colocar em prática o ensino. Porque senão é a mesma coisa de ir ao médico, pegar uma receita e colocar ela no bolso e não comprar o remédio e não tomar da forma que foi orientado. Hoje tem muito isso, né? Esse cristianismo esse cristianismo independente, em que a pessoa se autopastoreia, mesmo que ela frequente uma igreja, ela diz, eu vou fazer do meu jeito. Mas a gente vê todos os milagres bíblicos acontecendo debaixo de uma orientação, debaixo de uma autoridade, né, dando uma instrução. Né? Então, é muito mais fácil você ser ajudado através de alguém que já passou por uma experiência e diz, o caminho das pedras é esse aqui, do que você tentar inventar a roda e ficar quebrando cabeça até descobrir a solução, né? Por isso que hoje coisas como mentoreamento, coach, enfim, são coisas que estão na moda, porque as pessoas, de alguma forma, as que vão, né, vão em busca de alguém que diga como é que eu posso chegar mais rápido ao resultado. É como no passado que os casamentos dos avós, dos bisavós, dos pais nos serviam de referência, né? A gente dizia assim, o casamento da minha avó tem não sei quantos anos de casado. Olha como meu avô e minha avó são. Então, eram casamentos que serviam para nós de referência. E quem tinha um pouco de sabedoria seguia o modo de viver dos avós, dos pais, porque sabiam que era um casamento que deu sucesso, que era bom. Né? E hoje a gente tem muitos casamentos saudáveis. Basta que a gente se aplique a eles, né? Busque essas referências. A gente fala isso muito para os jovens. Não tem como você errar. Que nem aquelas pessoas que dizem, né? A gente sabe que na igreja, infelizmente, tem pessoas saudáveis espiritualmente, tem outras que não são saudáveis. Mas tem pessoas que falam assim, para ser crente igual a fulano. Ora, na igreja não tem só gente deficiente espiritualmente, tem gente saudável. Que tal você se mirar naqueles que são, né? Que se esforçam para fazer a vontade de Deus. Então, não é desculpa de ninguém viver o casamento hoje ruim por falta de boas referências, porque tem, realmente tem. A gente precisa olhar os referenciais, né? A gente sempre fala que o pastor Jorge e a pastora Cleide são referenciais para a gente de casamento. Eu me lembro que a gente éramos bem mais novinhos
E a gente já admirava a pastora Cleide, pastor Jorge, pastora Noemi, pastor Jonas, pastor Aécio, pastora Cleide, pastor Eunice. Falar nisso, mandar um beijo para eles. Completaram o aniversário de casamento essa semana, pastor Aécio e pastora Eunice. Deus lá da Boca do Rio. Superintendentes lá da região da Boca do Rio. E nós éramos assim bem mais jovens, nem casados éramos, e a gente observava eles ministrando em encontro de casais, e a gente tomava aquilo como referência nossa, né? A gente sempre viu o pastor Jorge com a pastora Cleide juntos, pastora Noemi com o pastor Jorge, a pastora Eunice com o pastor Aécio, sempre juntos até hoje. Tanto é que até hoje, com todas as lutas, é claro que ninguém fica publicando suas lutas, mas a gente sabe que a vida é uma batalha, né? Mas a gente vê que eles têm superado as batalhas e permanecidos na aliança, juntos, né? Não desfizeram alianças. A gente sabe que não é fácil, mas é um referencial de perseverança para a gente. São homens e mulheres que honraram a aliança que fizeram diante de Deus, não se separaram. E a gente sabe que não é fácil, que tem lutas, enfim. Mas é isso que a gente precisa aprender, né? E fica a dica aqui, né, para todo mundo, não solteiro, mas também casados, em quem você está se inspirando, né? Porque tem muita gente, o Anderson está falando, meu pastor Joselito e pastor Edeusuíta são uma referência para mim. Um abraço aí para o pastor Joselito, coordenadores muito lá de casais, né? Nossos amigos lá da região de Camaçari. Ó, que bom, aí o Anderson está dizendo que é referência para ele. Amém. Né? Assim como vocês também, né? Talvez não saibam, mas são referências para outros casais e tudo mais. Pastora Ludmila, começando em casa, nossos filhos, né, pastor? Né, da região de Alagoinhas, um abraço para ela. Pastora Ludmila. Obrigado pela sua companhia aqui conosco, ela que também pastoreia. Né, lá, esqueci agora. Ela é coordenadora regional de mulheres. De mulheres. Me lembra aí a sua igreja, pastora. Eu assisti a live que ela fez com a pastora Ana Cléia. Estamos cheios de pastores aqui prestigiando. Rosinha de Simões Filho, muito abençoado. Estamos cheios de pastores aqui prestigiando vocês. Ó, de lá de Porto Seguro até outro extremo aqui, onde fica a igreja da pastora Ludmila, que eu esqueci só o nome, mas sei que ela é da região, né, lá de Entre Rios. Isso. Entre Rios. A gente passa por lá quando vai para o lado de lá, né? Deus abençoe ela, obrigado pela companhia. Então, sim, só um pouquinho, em inglês. E isso nos dá uma grande responsabilidade, né? A nós como mulheres, ao pastor, ao seu esposo como homens, porque a gente precisa entender que há pessoas olhando para nós. Há pessoas que nos têm como referenciais. Então, a gente precisa cuidar muito, né? Para a gente não, como é que eu digo, futuramente, escandalizar e frustrar essas pessoas. Mas Paulo fala isso, quando ele diz que nós somos a carta viva. O que é que Paulo está dizendo? As pessoas estão nos lendo. Se eu não estou enganado, Billy Graham dizia que nós somos os sermões, né, que o mundo ouve, né, assiste, porque o mundo dificilmente vai pegar uma Bíblia para abrir, mas vai se deparar com cristãos, né, com crentes, e eles vão fazer uma leitura, às vezes boa ou às vezes equivocada, do que é a palavra de Deus, do que é o Evangelho. Então, Paulo diz, nós somos a carta viva escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus. Então, é importante ter essa consciência. E o André falou uma coisa legal, e antes de eu esquecer, se cair a conexão, viu, pessoal? Porque o sistema tem um tempo de permanência. Vocês voltam de novo, porque logo em seguida a gente vai voltar com a live, né? Porque eu creio que os 10 minutos que a gente deve ter ainda, 15, não vai ser suficiente para a gente concluir tudo. Então, quando cair, é normal no sistema, não é internet, volta logo em seguida. Mas a Gleide, o André, falou de uma coisa importante aí, que você falou de culto de casais. Sabe, André? Isso. Tem muita gente que dentro da igreja tem um preconceito, por incrível que pareça. Que preconceito é esse? A transmissão de vocês está parando um pouquinho. Se tiver mais equipamento ligado na internet, dá uma desconectada aí para ver se fica mais, que está congelando um pouco a imagem. Mas está dando para ouvir vocês. O que é que acontece?
tem muita gente dentro da igreja que, quando está bem, diz assim: eu não vou para o culto de casais porque eu estou bem. E quando está ruim, diz: eu não vou para o culto de casais porque eu estou ruim. E não vai resolver. Não vai resolver, acha que não tem jeito. Então, dá uma palavra aí divina aí para esse povo que pensa assim, errado nos dois extremos. Porque quando eu tenho um carro bom, mesmo o meu carro sendo novo, eu tenho que levar ele para a concessionária para fazer a revisão. E quando eu tenho um carro ruim que está quebrando toda hora, eu também tenho que levar ele ao mecânico para consertar. Mas no casamento, o diabo semeia uma ideia equivocada de que, se está bom, não precisa da manutenção indo ao culto de casais, e se está ruim, não funciona, não adianta. Fala aí, né? Eu penso assim: meu casamento está bom, só que eu quero o melhor. Entendeu? A gente tem que buscar sempre o melhor. Não é porque está bem meu casamento que significa dizer que não vai haver problemas. Eu tenho que já estar preparada, mesmo estando bem, eu tenho que estar preparada, fortalecida, para quando as adversidades vier, aí a gente já aprendeu em um culto de casais como se sobressair dessas situações que acontecem. Como lidar com algumas situações. Entendeu? E se o casamento está ruim, mais um motivo para ir para o culto de casais. Porque lá Deus vai usar pessoas, vai usar vidas, testemunhos, para que venham ajudar o seu casamento a sair da situação que está. Em inglês. Quantos casamentos a gente já viu melhorar, mudar, porque começou a participar de um culto para casais? Então, assim, é hora de mudar a mentalidade nesse sentido. Se está bom, eu quero o melhor. Não vou me limitar apenas ao tá bom. Eu quero mais. Eu gostei disso que você falou, porque tem uma frase que diz assim: o bom é inimigo do ótimo. Então, às vezes, a pessoa diz assim: tá bom, e esquece que pode melhorar. E com Deus é sempre uma crescente, né? Deus pode fazer com que a coisa melhore, ainda que a pessoa ache que já atingiu o potencial máximo. Exato. Vocês falaram uma coisa de referência. A referência, na verdade, começa em casa, com nossos filhos. Uma coisa interessante, até um dia minha filha falou aqui, ela falou assim que quando ela se casar, quem é o marido dela? Fala aí pro pessoal ficar sabendo. Yasmin. Vocês só têm a mais velha. Tem duas, tem Yasmin e tem Ingrid. A mais velha tem 18 anos. E Ingrid é a mais nova, que tem 11 anos. Só uma pausa aí na fala da Yasmin. O Anderson, lá do pastor Joselito, disse que está dizendo que ele se converteu através de um culto de casais. Culto de casais. Estamos vendo aqui. Eu tenho um diácono muito abençoado aqui na igreja, que ele se converteu num evento de casais, numa churrascaria. A gente fez no Dia dos Namorados. No Dia dos Namorados, a gente fez um jantar de casais na churrascaria. A mulher dele pagou, né, a ida dele. Ela é convertida e ele não era ainda. Aí ela levou ele. E aí ela levou ele, e quem diria, né? Ele se converteu numa palavra assim de 10 minutos, porque nesses cultos assim, nessas programações de churrascaria, tudo que a pessoa quer é comer o rodízio e não ficar ouvindo a palavra. E numa palavra de 10 minutinhos, ele aceitou Jesus e hoje é um diácono. Glória a Deus. Um presente na igreja, uma bênção. É o Messias aqui. Quero mandar um abraço para o Messias e para Marilene. Marilene, né, que deve estar nos acompanhando ou depois vai estar sabendo aí que ele foi citado. Mas fale daí, Yasmin. Vai lá. Yasmin falou um dia desses aí para mim que quando ela se casar, ela vai querer ter um marido igual a mim, igual o pai dela. Que legal. Entendeu? Sobre referência. Nós pais somos referência aos nossos filhos. E o Márcio faz parte da liderança. O Anderson está dizendo que se converteu no culto de casais e hoje faz parte da liderança do CONAC lá. Da CONAC lá no POC 3. O pastor Joselito é o coordenador. Glória a Deus. De toda a Camaçari. Um abraço aí para o pastor Jonas, a pastora Noemi e todos os pastores aí de Camaçari que nos recebem com muito carinho. E, por sinal, é uma das melhores regiões a nível de trabalho com casais. Muito ativa, muito estruturada e muito ativa nessa área. E isso é resultado aí de um trabalho dedicado, né, do
do casal, né, pastor Joselito e pastor Edeusuíta, e do apoio que os superintendentes têm dado, pastor Jonas e pastora Noemi, e da receptividade dos pastores locais, né? Porque a gente sabe que é um fluxo, né? Não adianta o coordenador querer fazer e não ter o apoio do superintendente, ou o superintendente até querer fazer, o coordenador se esforçar e chega lá no pastor local, o pastor não tem a visão aberta e embarrera o trabalho, porque acha que não vai surtir o efeito. Mas a gente tem orado e temos visto que o trabalho tem ganhado, né, dimensões. Tem ganhado corpo e dimensões. Deus e aproveitando aí o pessoal, né, e vocês, lembrando que dia 19 desse mês, ou seja, de hoje... A 8? De hoje a 8. De hoje a 8. É a Live Nacional de Casais, né? Então, a gente não vai ter nem a nossa live tradicional, a gente vai estar todo mundo conectado, assistindo a live nacional do pastor Daniel e da pastora Marisa, que são os nossos coordenadores nacionais, e vai ser um sábado de salvação para as famílias. E a gente quer convidar todos vocês que já nos acompanham para estarem nessa live. Vai começar às 17 horas, né? Pelo portal BR4. O quadrangular, o oficial, tanto faz, chega no mesmo destino. Convide pessoas, reúna a família, que vai ser muito abençoador para a nossa vida, com certeza. Vai ser uma transmissão nacional, né? E é importante vocês divulgarem. Divulguem mesmo. Porque justamente o tema vem dizendo, porque a gente está vivendo o momento que fala muito de distanciamento social, né? E vem trazendo esse contraponto, né? É tempo de abraçar, ou seja, enquanto o mundo está se distanciando por causa do Covid, dentro da família é tempo dos casais se abraçarem, estarem juntos, a família estar junto, tá bom? Porque é um problema que nós sabemos e é uma realidade que nesse período de pandemia, os casais, ao invés de se unirem, infelizmente, muitos se separaram, né? E a gente vê que estavam juntos, mas não conviviam, né? Não se conheciam. E isso gerou, isso é fato, vocês sabem, muitas separações, muita confusão. Então, a gente vai estar com esse tema para a gente se unir nesse tempo de dificuldade, porque a gente precisa nos fortalecer cada dia mais, para que a nossa família prospere, nosso casamento seja abençoado. Né? Então, você é uma referência dentro de casa aí para Yasmin, tá vendo? Geralmente as filhas, né? Quando tem pais bons, né? Querem que o marido seja igualzinho ao pai. Claro que um pouco mais novo. Agora, essa é uma expectativa. Não que você ou eu tenhamos passado dos 30, mas elas... Em inglês. Aí eu fico pensando que é uma expectativa para elas um pouco sofrida, porque não vai achar igual, né? Verdade. Mas elas esperam isso, porque ela vê o pai tratando tão bem a mãe, que ela também quer ser assim, né? Mas só que tem que dizer, filha, talvez não seja tão igual, não vai ser igual. Porque senão né? Mas se não for igual, e nós conversamos... eles vão entender que vai ter que começar um processo de construção, né? Depois da cerimônia. Assim como você também, quando pegou o André, ele não era essa Coca-Cola toda, mas você foi... Era. Já era? Meu Deus! Eu conheci ela, o pastor, eu tinha 16 anos. Eu era adolescente, eu era uma menina. Eu era uma menina. E eu tinha 19. Ela tinha 16 e você 19. Era. Hoje você ia preso. Não. Não, é 16. Mas quando conheceu? Quando se viu? Foi isso. Começamos a namorar. Mas digo assim, mesmo sem ser evangélicos, foi de Deus. Esse homem foi de Deus para a minha vida, entendeu? Mesmo sem sermos evangélicos, mas porque nunca tive... nem você, nem ele era, né? Não. Vou deixar claro aqui para a turma não dizer, tá vendo? Eu vou começar a buscar lá no mundo e depois Deus ajeita. Não, a gente não era, não. A gente aceitou junto vocês dois, né? E não éramos cristãos e no dia que eu aceitei, ele também aceitou junto comigo.
Aceitamos no mesmo dia e nos batizamos também no mesmo dia. Ai, que bonito. Juntinhos, que coisinha fofa. E digo a vocês, é uma bênção mesmo, assim, desde o tempo de namoro, antes de casar. Nunca tive problemas, assim, com relação ao nosso relacionamento, porque Nunca tivemos, graças a uma Deus. bênção na minha vida Pra mim, e é uma pra mim bênção foi na um vida dele. presente, um presente de Deus. Mas Entendeu? tem um ditado que diz Ele é que uma tranquilo. mulher, dois não briga. Mas porque Exato. ele é assim, tranquilo mesmo, ou porque você é sábia para contornar alguns pontos onde poderia ter uma discussão, um ponto de ebulição? Exato. Eu sou mais agitada, estou mais calminha agora, com convivência com ele, estou ficando mais calma, mas ele é mais tranquilo, eu estou um pouco mais agitada. Mas isso aí dá um equilíbrio na nossa relação. E até dentro dos problemas mesmo, que eu fico desesperada, ele vem e me acalma. Cleide, senta aqui. Aí começa a conversar, se eu me acalmar, eu pego, vou me acalmando. Então, assim, tudo na base da conversação. Ele é muito calmo, ele conversa. Então vocês cumprem. Tem algum parente aí ou alguém da área aí de marketing que vocês pagaram que está dizendo assim, a Josiene. A irmã Josiene, ela é bênção. É a irmã da igreja. É do pessoal aí que vocês pagaram para fazer o comercial. Não pagamos não. É dos céus aí. Mas aí a gente é uma bênção, irmão Edson, lá da sede. Né, se cumprindo na vida de vocês. Ou seja, você completa ele e ele te completa naquilo que falta. Né? A calma dele é o seu Rivotril, é o seu ansiolítico. E a sua a agitação, né, de alguma forma, a adrenalina que ele precisa para alguns momentos, né, dá um gás a mais. Né? Então, um ajuda o outro aí a completar. Exatamente. Legal. É assim mesmo. A Cátia Mendes está dizendo que vocês são referência na vida dela. Gente, só tem parente. Beijo, amiga. Que irmãzinha da igreja. Glória a Deus. Isso é muito bom. Não compramos não, viu? Não compramos não. Do coração aí. A gente sabe que ele mas tá isso assim. Eu sei que... Mas que bênção, que bom. Nessa época de pandemia, ninguém está com dinheiro sobrando para estar pagando. Continue assim, viu? É verdade. Referência mesmo. Então, mas assim, graças a Deus, algumas pessoas nos dizem que nós somos referência, mas também nós temos outros casais que também são referência para nós. E também terminam nos ajudando em alguns pontos, em algumas coisas. Mas assim, mesmo com esse equilíbrio que há entre eu e ele, quero dizer também para alguns casais que existem problemas, entendeu? Até mesmo de família, não digo assim, muito nosso. Nosso assim, a gente sabe administrar. Gleide, mas às vezes tem problemas de família. Peraí, o aplicativo está me dizendo que daqui a 1 minuto e meio vai estar desconectando. Então, eu quero pedir para todo mundo que está ligado, faz a mesma coisa que você fez no início. Em 30 segundos, a gente vai reconectar, você vai lá onde tem a live ou no meu perfil, clica de novo e a gente vai voltar para o segundo tempo falando sobre essa coisa aí, né, que importante, né, que é essa coisa da cooperação. E a gente vai fechar com uma pergunta que eu quero fazer para vocês. Tem algo também que ela falou que é importante de ter casais amigos que ajudam. Isso também é bom. Então a gente vai voltar falando sobre isso. Eu quero todo mundo. E quero pedir depois, no final, que você curta o nosso Instagram e também a gente vai falar no Instagram dos nossos convidados, tá bom? Então falta 1 minuto só para cair a conexão, se você quiser ir falando, mas, né? Senão a gente vai aqui só fazendo essas divulgações para não interromper a conversa no meio, quando estiver bem interessante. Então, lembrando, né? Vai lá. 40 segundos só, então vamos continuar aqui só lembrando. Então, sábado que vem, voltando a falar da live, a live nacional, super live, o Brasil inteiro ligado, falando de família e de casamento, pelo portal BR4, e a Bahia não vai ficar de fora. A gente vai chegando, né, com todas as coordenadorias aí, trabalhando, divulgando,
não é só para crente, é para crente, para não crente, para casal casado, para quem é solteiro, quem quer aprender a estar juntos, abraçados. 17 horas. Isso. 5 horas da tarde. 5 segundos para cair a conexão e a gente volta em 15 segundos já, com os Uau, nossos tem